Paz e esperança em Cristo para você e para toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um Culto Esperança em Cristo. É o nosso encontro aqui de meio de semana, nas quartas-feiras, sempre aí a partir das 8 da noite. Que você possa ser abençoado pelo Senhor nessa noite. É uma oportunidade que nós temos de poder ter aquele momento com Deus. Você viveu aí o teu dia hoje, trabalhou, estudou, fez os seus afazeres de casa, enfim, teve a sua demanda aí do dia e agora você está tendo a oportunidade de deixar um pouquinho de lado a rotina do dia a dia, né, o corre-corre, e você agora se concentrar em prestar um culto ao Senhor e ter um momento de comunhão com Ele. Nós cristãos precisamos estar em sintonia todo o tempo com o Senhor, mas é bom a gente separar um momento do dia para refletir, para ler a palavra, para orar. Isso é importante, irmãos. E eu falo isso para mim, eu falo isso para você. Nós precisamos ter essa filosofia de vida. Claro que isso não pode se resumir a um momento no dia, como eu já disse. Você fica em sintonia com Deus o tempo todo, né? Mas é necessário você separar um momento aí do seu dia para você poder ter esse momento aí para separando, né, para ter mais uma comunhão mais íntima com o Senhor. Isso é muito importante, isso é válido. Então você pode aproveitar o Esperança em Cristo e estar nesse momento com a gente. Isso é agradável, é bom. Eu sou o pastor Michel e a gente vai orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Vamos lá? Senhor, muito obrigado, Deus, por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder falar com o Senhor. Consagramos, ó Pai, essa uma hora em Tuas mãos, que o Senhor fale poderosamente em nossos corações. Somos apenas um canal direcionado, né, pelo Senhor para falar através, para que o Teu Espírito Santo fale através da gente. Então nós nos disponibilizamos para que o Senhor fale através da gente. Senhor, entra agora em cada lar, em cada local onde esse vídeo, esse áudio está chegando, seja ela de qual tecnologia for que a pessoa esteja acessando, mas que a Tua paz esteja nesse local, onde houve aí o luto, a tristeza, a angústia, a ira, o rancor, a arrogância, a soberba, que possa existir, possa pousar nesse lar, nesse local, a Tua paz. A paz que excede todo entendimento possa reinar agora nesse local. Fala com a gente, Senhor, fala conosco, queremos ouvir a Tua voz, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus assim esteja com a gente. Então, para você que está chegando agora, talvez não nos conheça, não sabe, né? Caramba, mas que igreja é essa? Estou aparecendo agora aí, caí de paraquedas. A gente aqui é a Igreja Batista Nova Esperança, né? A gente está aqui desde 1983 ensinando que Jesus Cristo é a única esperança. Estamos aqui situados na Travessa Regina, número 5, Vila Cruzeiro, Penha, né? Vila Cruzeiro praticamente um subbairro aqui da Penha, e a gente está aqui atrás da quadra, né? Atrás do Campo do Ordem, muito conhecido como Campo do Imperador Adriano, e no Complexo da Penha, né? Divisa aí com o Complexo do Alemão, as fotos aí mostram essa subida ali, já é o Complexo do Alemão, já é o Lari ali atrás, a gente está aqui na Penha, e Deus nos colocou aqui para falar, para pregar, para anunciar o Evangelho de Jesus. Isso aqui é uma das gravações que nós já fizemos aqui no terraço da igreja, né? No final de tarde, início de noite. Então, para você conhecer um pouquinho aí do ambiente aqui próximo da Igreja Batista Nova Esperança. E a gente está aqui, como eu disse, desde 1983. Se você ainda não nos conhece, você pode nos conhecer também, não só maratonando todos os vídeos aí, né, do YouTube da igreja. Você está agora no YouTube da igreja, Nova Esperança IB, mas você também pode conhecer mais da igreja entrando no site da igreja. Está aí, batistanovaesperanca.com. Então, através do site, você encontra todas as informações possíveis para você nos contactar, para você conhecer mais sobre a gente. Lá no site da igreja tem a história da igreja, tem matérias escritas por mim, tem, que mais? Tem um pouco sobre como a Igreja Batista Nova Esperança trabalha, tem mais sobre a liderança da igreja atual, tem sobre a liderança da igreja historicamente falando, tem um aparato ali histórico sobre a Nova Esperança. Então, tudo ali feito com muito carinho para que você possa conhecer a gente, para que você não venha se confundir. Porque hoje em dia tem várias igrejas com nomes parecidos
E lá você também vai ver o telefone da igreja, ó, qualquer contato, de preferência o WhatsApp, né, que pega a internet, é melhor do que o sinal, né, da operadora que é a prestadora do serviço aí do nosso celular. 2199-157-2387 é o nosso telefone celular. Se você quiser nos ajudar também, está sempre aí, ó, disponível os dados de contato de doações via Pix ibnovaesperancavc @gmail.com. ibnovaesperancavc@gmail.com é o Pix da Igreja Batista Nova Esperança. É uma forma mais tecnológica, mais imediata de contribuição. A gente vive aí, né, os desafios, né, do nosso compromisso, não só mensal, né, costumeiro, né, luz, os gastos com o Ministério Infantil. A gente sempre fala que tudo que a igreja recebe, né, de doações, dos dízimos, das ofertas, dos membros e de amigos de fora, é para cumprir, né, as nossas obrigações, né, na área eclesiástica da igreja, na área patrimonial da igreja e na área social da igreja, né, onde engloba aí muitas ações. E esses valores eles vão para nos auxiliar a cumprir os nossos objetivos aí nessas áreas. Temos aí, né, o ar-condicionado, está aqui, né, está desligadinho, que a gente assumiu um compromisso aí no início do ano, em fevereiro, não é isso? Foi mais de 15 mil reais, chegou aí praticamente a 20 mil reais, né? Os aparelhos, os itens, né, de elétrica, o prestador de serviço, né, os seus honorários. Então, tudo, né, chegou aí a praticamente 20 mil. Eu nunca faço esse cálculo, mas até onde eu tinha feito antes de atualizar, estava 19 mil e pouco. Então, provavelmente, certamente, chegou a 20, se de repente até não passou para 21. Mas aí, beirando aí os 20, aí a gente chegou. Então, a gente precisa cumprir, né, essas obrigações até o final do ano para que a gente consiga fechar essa climatização daqui, né? Não temos como comprar mais 2 ar-condicionados, mas o nosso sonho, nosso desejo, nosso planejamento é até o mês de setembro, aí, antes do aniversário da igreja, em novembro, a gente conseguir comprar o segundo. Né? Dizem aí, né, os cálculos que eu fiz e o profissional dizendo que 3 aparelhos já dá uma resolvida, né? 3 ele já garante. Um não tem jeito, não tem climatização, realmente não tem. Ele só dá um ventinho gelado em cima de onde está caindo. E 2 já dá uma melhorada bem profunda. Então, é o nosso desejo aí até nossas parcelas vão acabar em setembro, se não me falha a memória. E aí a gente precisa entrar nesse novo aparelho para que em novembro, no aniversário da igreja, a gente tenha aí, e nesse verão que virá, né? A gente está aí no El Ninho, né? Vocês já viram? Então a gente já espera, entre aspas, o pior da questão do verão, né? O El Ninho, quando vem, o calor é muito maior do que o normal, o inverno ele não é um inverno tradicional, é tudo muito mais quente. Então a gente já está nessa perspectiva de, a partir de setembro, talvez até em agosto, já calor aí bem forte. E aqui na igreja é muito quente e a gente precisa resolver essa questão aí. Então, a gente conta aí com a ajuda dos irmãos, amigos, né, de fora e o compromisso aí mensal dos membros da igreja para a gente poder cumprir esses objetivos, tá bom? Deixa eu dar uns alertas aqui, uns avisos. Vou fazer o seguinte, vamos para o louvor? Aí depois eu boto aqui os avisos aí, que a gente tem alguns avisos para passar para os irmãos. Mas vamos para o nosso momento de adoração. A gente está numa pegada nova aí, diferenciada aí de amigos da internet. A gente coloca aí o pessoal aí que tem seus canais fazendo uma promoção gratuita para eles aí. E a gente está hoje aí com o Elder Fernando, né, que vai fazer uma participação musical aí, junto com uma moça aí que vai aparecer o nome dela daqui a pouco. E vamos adorar o Senhor. Vamos lá. E a música sempre tem a ver aí com a mensagem e com a dinâmica da escola bíblica. Então, já vá pensando aí também no nosso versículo-chave, tá bom? Não esqueça. Vamos lá? Vamos adorar o Senhor. Vamos lá.
esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessará os seus frutos e viverá. E viverá. Tá aí uma participação musical aí no canal do YouTube do Elder Fernando. Então procura ele aí no YouTube aí. Uma bênção, graças a Deus. Você vê, irmãos, o hino, né? A música inspirada, no qual a letra diz que só o cheiro das águas numa terra ressequida, né? Onde aquela pequena planta ela não consegue nascer diante de circunstâncias, e aí só o cheiro das águas, aquilo ali já vai mudando a terra, metaforicamente falando, e ali a árvore tem vida. Essa é a presença de Deus, essa é a comunhão com o Senhor, é a vida que só Cristo pode dar. De repente você está nos assistindo hoje, você pode ser uma pequena semente, né, que foi jogada aí numa terra que não está tão preparada, está ressecada, né, e você não consegue aí desenvolver. O Espírito Santo quer trabalhar no seu coração. Aproveite esse momento e entregue-se a Ele, né, e permita que Ele mude a sua história de vida. Hoje você está aqui, né, no nosso culto, encontro, esperança em Cristo, culto prestado ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, e aqui na Igreja Batista Nova Esperança. Então a gente está aqui no Esperança em Cristo. Você gosta do logo aí da igreja, do culto, né? A gente coloca de vez em quando aí na música, né? Tá aí, ó. Esperança em Cristo, tá aqui, ó. Esperança em Cristo, né? Um encontro aqui online, que a gente está praticamente aí desde 2020, não é isso? A gente já tinha projetos aí de mudar a questão do culto de quarta-feira, né? A questão contextual, social aqui da região, e o culto era conhecido como quarta-feira no altar, lembra disso? E aí Papai do Céu me deu uma palavra para pregar na igreja, aí foi num dia de café da manhã que eu estava tomando, e esse nome veio na minha cabeça, Esperança em Cristo, e adotamos aí, estamos desde então aí com esse culto temático aqui dentro das quartas-feiras, né? E Deus seja louvado por isso. Vamos lá, você pode colocar aí no chat do YouTube da igreja o seu pedido de oração, o seu agradecimento. Isso é importante porque você movimenta a rede social da igreja, faz com que o YouTube entenda que o canal, que o vídeo, ele é relevante. Então isso ajuda a gente bastante. E não se esqueça de curtir, de comentar, de se inscrever. É o famoso triplo C, né? Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Custa nada, é gratuito. E você aí participa com a gente e vai de antemão recebendo aí, né? Sempre quando houver um vídeo novo, né? Uma live, você vai recebendo a notificação através do sininho marcado aí, né? E aí você vai recebendo a notificação de que tem um vídeo novo. Isso é importante aí para a gente poder te alcançar. O evangelho, irmãos, a internet, ela tem um poder extraordinário. Se você souber usar, você alcança vidas, você consegue... Poxa, eu fico feliz de usar um instrumento, de usar uma tecnologia que eu possa alcançar inúmeras pessoas. Tem pessoas que nunca pisaram aqui na Vila Cruzeiro, nunca pisaram na Igreja Batista Nova Esperança. E através da minha voz, né, através da internet, consegue assim ouvir a palavra de Deus. Então, todo mundo que ajuda de alguma forma, ora pela gente, contribui com valores financeiros, ou que curte, comenta, compartilha, se inscreve, você, de uma certa forma, indiretamente, você está participando desse projeto, que a Igreja Batista Nova Esperança é ligada diretamente à internet. E isso é bênção. A gente consegue alcançar pessoas assim pela misericórdia e graça do Senhor.
Deixa eu ver aqui, deixa eu falar algumas coisas aqui rápidas para você. Nós estamos no mês da família, você sabe disso, mês da família. Então, a Igreja Batista, por exemplo, ela usa esse mês de uma forma temática para promover mais esse assunto, né? Eu fui convidado para pregar numa igreja, aí na última quinta-feira do mês, aí na igreja dos nossos amigos aqui de Caxias, né? Município próximo aqui do Rio de Janeiro, né? Na igreja Mananciais, né? Do pastor Márcio, meu irmão. Então a gente está sempre em sintonia com eles. Tem algumas igrejas aqui de próximo daqui, né, de outro bairro, aqui dentro da Vila Cruzeiro, que irmãos aqui da igreja, né, são muito convidados, Diácono Robson, né, irmã Adriana, o pessoal está sempre participando de cultos, né, de igrejas aqui pregando, é a igreja exportando os pregadores, né, a gente está crescendo, né, é um trabalho que a gente desenvolve aqui desde que eu assumi em 2011, de preparar pessoas para me ajudar a pregar, e eu fico feliz de ver os irmãos, não só eu, né, mas outros irmãos que têm sido convidados aí rotineiramente para pregar em outros lugares, levando palavra de salvação para igrejas co-irmãs, principalmente igrejas pentecostais. Olha que benção, é uma igreja batista que é muito acessada aí pelos pentecostais, nossos irmãos em Cristo de outra denominação. O pastor Michel vai estar pregando aí na última quinta-feira, na Igreja Batista Mananciais aí do pastor Márcio, né? Já foi pastor interino aqui, membro daqui por muitos anos. Mas as igrejas, elas trabalham nesse tema aí do mês da família. Então não deixe, lute pela sua família, ore pela sua família. Nada está perdido. O Senhor é com a sua família. Então a gente convida você para estar com a gente, principalmente presencial aqui aos domingos, às 18 horas. Esteja com a gente aqui, se você puder, mora aqui perto, tem facilidade de chegar aqui, chega junto com a gente aí a partir das 18 horas, sempre aí os domingos. Quarta-feira você já sabe, a gente está aqui nas quartas-feiras a partir das 20, fora o culto de oração das terças, que acontece aqui presencialmente a partir aí das 19h10, mais ou menos 19h15. Quinta-feira é o encontro com as crianças, né? Tem aqui a ação social com os adolescentes e crianças, a partir também das 19h15. E você sabe que quinzenalmente acontece o encontro com as mulheres em ação, né? Um trabalho da irmã Daniela, minha esposa, com as mulheres, que começou na pandemia, na quarentena ali obrigatória, onde as igrejas estavam fechadas, e várias irmãs de vários estados do Brasil participaram, né? Era um telefone, né? O pessoal passando um para o outro, e aí via fone, né? O pessoal conheceu o trabalho e aí participou via Google Meet, e até hoje aí via Google Meet. Acontece de forma quinzenal, você mulher, você pode participar com a gente também. E um assunto maneiro aí, ó. Sábado da Alegria está chegando. O Sábado da Alegria está chegando. Então, as doações, se você quiser ajudar com doações físicas, até o dia 23 de maio, a gente está recebendo aí doações físicas, tá bom? O Sábado da Alegria vai ser aí no mês de junho, no início do mês de junho. Mas se você não puder doar um Guaravita, o biscoito salgado, os bolinhos, você pode chegar junto com a gente também via ofertas. É só colocar um valor aí, a gente especificou quanto? 7 centavos, não foi isso? Então, aí qualquer doação que você fizer via Pix, tá aí ó, o Pix da igreja, ibnovaesperanca.vc@gmail.com, já falamos dele anteriormente. É só você fazer a sua doação e especificar 7 centavos no final, que aí a gente sabe que especificamente aquele valor ali é para o Sábado da Alegria. O que é o Sábado da Alegria? Sábado da Alegria é um encontro, a gente tem a ação social que acontece semanalmente, né, toda quinta-feira, e a gente tem um trabalho com as crianças aos domingos, né, durante o culto aqui. Então as crianças não ficam brincando, né, jogando joguinho lá na salinha, não é isso. É pregação do evangelho na linguagem deles. Então, tanto na quinta-feira quanto no domingo. Então são encontros que acontecem semanais. E uma vez por ano, a gente tem o nosso chamado Sábado da Alegria, o Sábado das Crianças, que é um grande evento que acontece num sábado, dura aí em torno de 2 horas, né, dependendo aí do movimento, e a gente tem ali, né, uma grande tarde de festa, que culmina, né, com um lanche ali e tudo mais. Mas já é tradicional nosso, né, a gente faz esse Sábado da Alegria desde o início desse novo momento do Ministério Infantil, que começou ali em 2002, mais ou menos, e a gente já fez vários Sábados da Alegria. Eu posso até ver depois quantos a gente já fez, né? Posso até trazer essa informação aí num próximo encontro aqui. Mas já foram vários, todo ano a gente faz. Na pandemia a gente deu a parada, né? Foi aqueles grandes problemas que nós tivemos da pandemia. Mas voltamos aí, estamos aí. Nesse ano aí, com a temática da Copa do Mundo, vai ser antes do início da Copa do Mundo, acho que é o primeiro sábado de junho. Eu não vou arriscar aqui a data que eu posso errar de cabeça, mas aí no início, daqui a pouco a gente fala especificamente. Mas tá aí, se você quiser ajudar a gente de alguma forma, tá aí, recado dado.
Então, Deus seja louvado e que Deus te abençoe aí. Obrigado aí pela ajuda que você disponibiliza para a gente. Vamos lá, vamos para o nosso momento Escola Bíblica. Você já adivinhou qual é o versículo-chave? Hein? Qual será o versículo-chave do dia de hoje? Eu acho que pode ser fácil. Será que é fácil? Você sabe qual é o tema do culto de hoje? Você deve ter visto a thumb aí, né? A gente teve um probleminha aí na semana passada, não conseguimos trazer esse assunto, né? Problemas sérios nesse computador abençoado aqui, né? As velhas atualizações do Windows, né? Que atrapalham a gente, mas a gente tem a possibilidade aí de trazer esse assunto hoje aí para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Vamos lá. Ó, qual é o tema de hoje aí? Ó? Deixa eu disponibilizar o tema aqui para vocês. Ó. Vamos lá. Olha aí, ó. Semente. Olha aí, ó. É o tema do culto de hoje. Qual será o versículo-chave, irmãos? Qual será o versículo-chave, hein? Qual será? Então, é algo para a gente raciocinar, refletir aí em cima dessa temática aí na programação de hoje. Nós temos aí o nosso momento da Escola Bíblica, que a gente vai jogar logo aí qual seria o nossa dinâmica de hoje, né? É importante a gente entender qual é a dinâmica de hoje, mas a gente tem esse costume de colocar no momento do nosso encontro, aqui numa parte do nosso encontro Esperança em Cristo, essa dinâmica da Escola Bíblica Dominical. E o objetivo como diz, né, o ditado, né, é afiar a nossa espada, né, é a gente aprender mais da palavra de Deus, a gente se preocupa em ensinar, em trazer o conhecimento bíblico para que aquele que nos acompanha, seja ele crente ou não crente, aprenda mais, né, sobre a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo aqui e a gente vai lançar esse desafio agora para você. Então, você está preparado? Será que você vai entender o tema, né, da nossa dinâmica de hoje? Vamos lá. Estou dando até um tempinho a mais, porque eu sei que você ainda não descobriu qual é o versículo-chave. E a gente está nessa oportunidade de você aprender sobre isso. Então, vamos lá, vamos para a nossa vinheta aí do nosso momento da Escola Bíblica. Vamos lá! Vamos lá? Agora acho que já ficou mais fácil, né? Coloquei ali a thumb do culto, você já viu ali qual é a thumb do culto. Agora está vendo aqui a dinâmica, então acredito que você já saiba qual é aí o versículo-chave. Vamos lá? Onde Jesus estava quando começou a ensinar a parábola do semeador, especificamente ali no Evangelho de Marcos, para aquela grande multidão que ali o assistia. Entendeu a pergunta? Onde que Jesus estava quando começou a ensinar sobre a famosa parábola do semeador? Letra A, no templo em Jerusalém. Letra B, no topo de um monte. Letra C, sentado em um barco no mar. Ou letra D, na sinagoga de Cafarnaum. Tempo na tela para você pensar. Pensem. Onde que Jesus estava quando começou a ensinar a parábola do semeador? Especificamente ali no Evangelho de Marcos, quando ele falava ali para a grande multidão. Letra A, será no templo em Jerusalém? Letra B, será no topo de um monte? Letra C, será sentado em um barco no mar? Ou letra D, será que foi numa sinagoga de Cafarnaum? 10 segundos ainda para você pensar. Tempo acabou, hein? Tempo acabou. Será a letra A, B, C ou D? Vamos lá? Será que você acertou? Vamos para a resposta? Vamos lá, já deu tempo, hein? Tadadadam.
Se você achava que foi no topo de um monte, letra B, você errou. Não é no topo do monte. Vamos então para a resposta correta? Parabéns para você que acertou. É letra C, sentado em um barco no mar. Essa aí talvez você só acertasse se você procurasse o texto bíblico, porque o texto, a pergunta em si é um pouco difícil, porque a posição que Jesus, onde que Jesus estava. Então, às vezes, a gente lê o texto, a gente já ouviu essa história várias vezes, mas a gente não mentalizou, não memorizou exatamente onde Jesus estava. Mas era sentado em um barco no mar. Se você errou, fica tranquilo. Você aprendeu, tá bom? Então, Jesus ele tinha essa estratégia, de ficar num barquinho, dar uma distância um pouquinho, para que a voz dele pudesse ser melhor ouvida pelas multidões que o acompanhavam. Olha aí, ó, sentado em um barco do mar. E a dinâmica da EBD, da escola bíblica, somado aí a qual seria o nosso versículo-chave, que é o nosso desafio, somado a thumb, que é essa thumbnail aí do vídeo do YouTube, semente, aí você já soma tudo e você entende claramente que a gente está falando sobre a parábola do semeador. E é interessante que a imagem aí, deixa eu ampliar a imagem aqui para ficar melhor, e a imagem está mostrando aí um índio, umas caravelas, um homem colocando a semente, tem tudo a ver, obviamente, com o tema de hoje, da parábola do semeador, mas o ambiente ali um pouquinho mais diferente, parece que não está ali no Oriente Médio, O que será esse negócio aí? Então vamos lá, vamos para o nosso momento da palavra, vamos para a nossa vinheta do momento da palavra, vamos lá, está preparado? Vamos estudar a Bíblia, vamos refletir na palavra de Deus. Tá aí, ó. É o nosso encontro Esperança em Cristo. Semente é o tema aí do nosso culto de hoje. E a gente vai ler o texto da parábola do semeador. Vamos lá? Vamos para Marcos. Marcos 4, de 1 a 9, palavras de Jesus contando uma história. Gosto sempre de usar aí um texto, uma tradução mais contemporânea, fica mais fácil, para aqueles que não conhecem ainda esse ritmo, do vocabulário bíblico. E o culto, a ideia é a mesma ideia do Esdras, A gente está lendo para que você entenda. Então vamos lá, Marcos 4, de 1 a 9, Aprendemos aí com o sacerdote Esdras, que ensinava o povo de Israel quando voltou lá da Babilônia. E ele ensinava claramente, devagarinho, para que todos pudessem entender. Então vamos lá, você pode ler no teu celular, você pode ler na sua Bíblia de papel, ou ouvir, ou ler comigo aí pela tela. Vamos lá, mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Está aí a resposta da nossa dinâmica da escola bíblica. E aí o texto continua. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas, como essa. Ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram num solo rochoso. Não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Jesus usava as parábolas para poder conseguir alcançar o entendimento daquele povo. Por isso que quando você prega, os argumentos, às vezes as ilustrações, isso é bíblico. O próprio Cristo ele usava isso para que o povo pudesse assimilar melhor. E ele usava, obviamente,
atrativos, ilustrações daquela época, do contexto deles. E aqui Jesus ele usa aí uma ilustração, ele usa aí uma temática que era muito comum naquela época, que era aquele ambiente, aquele contexto agrícola, de plantação, e ele faz isso. Não sei, imagina Jesus nos dias de hoje, pregando. Imagina as estratégias que Jesus não ia usar. É usar da tecnologia, é usar esse contexto mais urbano. Provavelmente ele ia usar muito aí do conteúdo, da informática, porque Jesus era Deus e ele sabia o que ele estava fazendo e ele usava aí do entendimento contextual do momento para poder trazer princípios fundamentais para que as pessoas pudessem entender. E a gente não é diferente. A gente usa a sabedoria, o entendimento que o Espírito Santo nos dá para poder trazer o conhecimento bíblico nesse sentido. Então a gente está falando um pouquinho aí, vamos falar um pouquinho sobre essa parábola do semeador, mas trazendo aí, não tem como a gente falar objetivamente de cada ponto, de cada semente desse tipo, explicar. Eu até pretendo, tenho um objetivo de trazer essa palavra num domingo à noite aqui, com mais detalhes. Já estamos fazendo fila aí de assuntos, mas quarta-feira é uma pegada mais rápida, mais objetiva do que no domingo à noite. Mas quando a gente olha para a parábola do semeador, a gente aprende princípios fundamentais sobre essa semente, que na verdade obviamente, que é a palavra de Deus. E a gente aprende princípios fundamentais aí quando a gente fala sobre esse assunto. Se a gente for buscar um pouquinho do mês passado, datas comemorativas, não sei quantos vão lembrar, infelizmente o nosso país, essa questão mais nacionalista, ela é deixada de lado, não somos como os americanos, que marcam muito as datas comemorativas que envolvem independência, bandeira e tudo mais. O brasileiro, infelizmente, isso é cultural e não tem muito essa pegada, e tem até uma certa aversão, porque fala de militar e o povo é meio assim, mas mês passado, exatamente aí no dia 22 de abril, a gente comemorou o dia do descobrimento do Brasil. Não sei quantos lembram disso, mas a figura muito importante dessa data é o chamado, conhecido aí, quem é? Cristóvão Colombo? Não, Pedro Álvares Cabral, Ele foi o grande navegador, que descobriu aí essa terra Brasilis, onde nós estamos hoje aqui, terra abençoada pelo Senhor, que tem muito ainda a vencer, mas nós cremos aí no poder de Deus que muda todas as coisas. Mas o Pedro Álvares Cabral, ele foi capitão que comandou uma esquadra, vários barquinhos lá, caravelas, que zarpou lá de Lisboa, de Portugal, capital de Portugal, e veio aqui para o litoral da Bahia na época, exatamente aí há muito tempo atrás, no ano de 1500. E ele, de longe, ele já avistou um monte, que ele datou, parece que a data, se não me falha a memória, o dia do descobrimento, ele foi ali próximo da data da Páscoa, e ele viu uma montanha, um monte ali à distância, ali já no litoral da Bahia, e deu o nome de Monte Pascal, E vieram junto com ele uma tripulação, que é aquela equipe ali, tripulação de geógrafos, veio cartógrafos, veio ali soldados e outros mais, em torno aí de umas 1.500 pessoas junto ali com Pedro Álvares Cabral. Dentre eles tinha um cara conhecido, muito conhecido aí nos estudos da escola, quando fala-se do descobrimento do Brasil, Pero Vaz de Caminha, que era um escrivão que veio para relatar tudo, é como se fosse um biógrafo, como se fosse o cara ele escreveu tudo o que aconteceu porque ele tinha que dar satisfação para o rei de Portugal. E ele relatou essa expedição numa carta que ele enviou para o rei. Interessante que uma frase dessa carta, eu peguei o texto, eu traduzi para a linguagem de hoje, porque o português era muito arcaico, aquele português antigo, parecido com a Bíblia do João Ferreira de Almeida, lá de 1600, Então, assim, português muito rebuscado, difícil de entender para o nosso contexto de hoje. Eu tentei traduzir, e é interessante que quando você lê essa parte da carta que fala sobre esse assunto, que é o tema do culto de hoje, lembra a parábola de Jesus do semeador. E aí, no finalzinho, finalizando aquela carta que ele escreve para o rei de Portugal, ele fala exatamente o seguinte, essa terra é tão maravilhosa que qualquer coisa que a gente plantar aqui vai crescer, porque tem muita água nessa terra. Mas o que eu acho que é o melhor
fruto que nós podemos colher aqui é salvar as pessoas que já moram nessa terra. E esse deve ser o foco principal do rei. Ele escreve isso para o rei de Portugal. Olha que interessante. É uma mensagem que é uma grande verdade, não só para aquela época lá, dentro do contexto daqueles navegadores, mas dos navegantes, né? Mas para hoje também, para os dias de hoje também. A nossa terra, a principal semente que a gente deveria plantar aqui na nossa terra é aquela que salva as pessoas. Quando a gente lê essa parábola contada por Jesus, acerca da semente que é lançada em diferentes tipos de solo, essa semente, queridos amigos, irmãos em Cristo que me ouvem agora, é a palavra de Deus, é o evangelho anunciado de Jesus. E ela deve ser semeada no nosso país, como afirmou lá o escriba, né, Pero Vaz de Caminha. E ela precisa chegar a todas as pessoas. Quando a gente lê essa parábola, quando a gente reflete sobre a importância de nós anunciarmos a palavra de Deus para as pessoas, duas coisas eu já fiquei refletindo quando eu estava fazendo essa reflexão aqui para a gente. A primeira coisa que a gente precisa entender dentro desse contexto de anunciar a palavra de Deus, a gente não pode esquecer que, assim como Paulo fala, é uma realidade. Todos nós somos cartas vivas do Evangelho de Jesus. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente, uma das primeiras coisas, é que nós somos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Isso já traz uma reflexão forte para cada um de nós, para você que é crente em Jesus. Seu testemunho conta mais do que 1000 palavras ditas ou escritas. Uma carta estava sendo escrita para o rei e falava sobre uma semente, né? Sobre a importância da terra do Brasil para a plantação. Mas algo que era mais importante do que uma semente física plantada ali era essa semente espiritual, era a salvação. E quando nós olhamos para os dias de hoje, nós somos cartas vivas do Evangelho. E mais importante do que o que nós falamos ou do que nós escrevemos é o que nós somos, é o nosso dia a dia. As pessoas elas vão querer ser crente através das nossas atitudes. Elas vão conhecer a Jesus através das nossas atitudes. O próprio Jesus, quando orou pelos discípulos, falando sobre a comunhão, ele cita isso, que a nossa comunhão, né, o trato do nosso dia a dia entre irmãos, mostrariam para essas pessoas que Jesus foi enviado por Deus. Mostraria para essas pessoas o que é o amor de Deus. Olha só que negócio importante, irmãos. A gente não pode esquecer isso. O testemunho é algo fortíssimo. O pastor Abel, eu estava conversando com ele na quarta passada sobre essa questão de que ele contou um testemunho recentemente, né, de púlpito, e como esse testemunho cai como uma luva nesses dias atuais que a gente aborda tanto isso. Eu tenho falado muito sobre isso nos domingos, nas quartas-feiras, que a gente tem essa liberdade maior aqui, né, de conversar de uma forma mais, né, prática aqui, né, na internet. E a gente estava falando sobre isso, que ele contou, né, parafraseando aqui o testemunho dele de forma bem resumida, né, ele é um motorista, né, e você sabe, né, que o motorista, quando ele danifica, né, o veículo, ele precisa pagar. É interessante que eu questionava o pastor Abel, eu falei, poxa, como que pode, né? O cara dirige há tanto tempo na empresa, né, um cara assíduo ali, respeitável, uma pequena falha, né, poderia ter sido perdoada, né? Eu, com a minha indignação, quando ele contou para mim, em particular, que ele tinha que pagar aquele custo. E ele não tinha condição para pagar aquele negócio porque ele tem os seus compromissos. E eu fiquei indignado com aquilo, né? Eu aqui de fora, né? Indignado, né? Mas guardei a minha indignação, né? Conversando ali sobre esse assunto. Mas o que acontece? O pastor Abel, ele pediu, né, ali ao dono da empresa que pudesse ali o auxiliar de alguma forma, e ele fez uma negociação com esse dono da empresa, no qual assim, poxa, olha, eu não tenho condição de arcar com esse valor, é muito alto, mas eu vou pedir para que você me libere para poder fazer horas extras fora do meu horário de trabalho, e você não precisa me pagar. Essas horas extras, esse trabalho, esse valor que você iria me pagar, você pode ir quitando, né, essa minha dívida.
E aí o patrão dele observou, analisou e aceitou a proposta dele. Isso não é usual, não é prática da empresa, mas a empresa assim optou. E ele começou a trabalhar constantemente fora do seu horário, né, gastando-se, né, mais do que ele já se gasta, e ali aquele valor que ia sendo dado naquele dia ele não recebia, e aquilo ia para compor aquele valor, recompor aquele valor do prejuízo de danificar aquele veículo. E o tempo foi passando, o pastor Abel contou, né, que uma dessas viagens, ele teve um momento com Deus maravilhoso, e Deus falou muito ao coração dele, e ele continuou vivendo a vida. Até que chegou um dia que o patrão dele chegou para ele, né, que foi recentemente, falou assim: olha, eu estou vendo que você é fiel à sua palavra, você está vindo aí, você está se gastando aí, né, se ocupando aí em recompor esse valor, pagar essa dívida, mas mediante ao que eu vi, né, a sua prática diária, olha aí, o testemunho, o que você tem feito, a sua palavra e as suas atitudes, você não deve mais nada à empresa. Você não precisa mais fazer essas horas extras de graça, né, para poder pagar esse dano mecânico ao veículo. Você está liberado. E algo mais ainda. Não é usual da empresa, a empresa está bloqueada de fazer horas extras e pagar os funcionários. Então ninguém está fazendo mais hora extra. Mas eu vou abrir uma exceção para você. Então você vai poder fazer hora extra e ganhar por isso. Ele contou esse testemunho, eu falei, caramba, como que Deus é maravilhoso. Eu sei que os irmãos que presenciaram esse testemunho dele também ficaram, porque isso compõe o que nós temos tanto falado aqui na igreja, sobre você priorizar o reino de Deus, você ser um testemunho vivo. Como que Deus é maravilhoso. Por exemplo, a minha ira particular sobre a situação dele não dele ter se indignado, né? Mas eu me indignei por ele, né? No privado da minha consciência, da minha reflexão. Falei, poxa, Abel trabalha pra caramba, cara certinho, e a empresa faz um negócio desse com ele, mas eu não via com os olhos de Jesus. E Jesus já olha de uma outra forma diferente. O fato dele pacificamente ficar na dele, trazer a proposta ser aceita, isso fez com que não só ele fosse livre do seu compromisso pelas suas atitudes e práticas, mas também ainda ganhou um bônus que ninguém tem. Porque o problema veio... Como que Deus faz as coisas, irmãos? Porque um problema que visivelmente, né, a gente que olha e fala, caramba, mais um prejuízo para mim, puxa, um problemão. Nada. Esse problema ele foi apenas para dar um pontapé inicial para algo que viria lá na frente, que era liberação exclusiva para ele para fazer horas extras e ganhar um dinheiro a mais. Olha que bênção. Olha como que Deus faz a coisa. Deus ele reverte uma situação de crise, ele te dá o socorro para aquela questão de crise e ele ainda te dá um suporte a mais. Ele te dá um bônus a mais. Olha como que Deus é maravilhoso. Tudo por causa do testemunho, tudo por causa da palavra, tudo por causa do cumprimento, né, da palavra que foi dada ali. Isso tem a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Nós somos cartas vivas do Evangelho. Porque quando a gente fala da pregação do Evangelho, a gente pensa às vezes só no falar, né? E não é isso, é o testemunho. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos cartas vivas do Evangelho. E a pregação do Evangelho vai acontecer sem você falar nada, muitas vezes. A pregação do Evangelho vai falar com atitudes que você tem no dia a dia. Como você trabalha, como você estuda, como você trata sua esposa, como você trata seu esposo, como você trata seu filho, como você é não só dentro da igreja, porque ser dentro da igreja é muito fácil, mas como você é no dia a dia. E você vai externando em prática o Evangelho de Cristo. Segunda coisa, a gente precisa aproveitar todos os meios disponíveis para que essa semente seja plantada, para que essa mensagem seja trazida para o ouvido das pessoas. Aí a pergunta que eu faço para você, você tem aproveitado esses meios? Por isso que a gente fala muito sobre tecnologia, sobre oportunidades. Esse momento aqui é uma oportunidade. Nós poderíamos simplesmente falar assim, poxa, o contexto social da igreja, todo mundo estudando, trabalhando, a dificuldade das pessoas chegarem aqui por N motivos, a violência e tudo mais, não vamos ter o culto de quarta-feira, deixa para domingo só. Poderíamos fazer isso. Poderíamos, em 2011, se acomodar e falar, poxa, não vou fazer mais nada, a igreja vai gastar muito dinheiro. Não, vamos ficar só aqui mesmo. Vamos continuar com os nossos estudos, pregando a palavra só para as pessoas que estão aqui. Ia ser mais difícil. Mas nós resolvemos usar a tecnologia em nosso favor. Por exemplo, eu estou falando de usar todos os meios que você possa ter. Tem o teatro, tem muita gente que, mas é isso aí.
Se você souber usar a estratégia, igual a televisão, ficou muito tempo o pessoal batendo na tecla que a televisão é do diabo, televisão é do diabo. O que aconteceu? O diabo tomou a frente da televisão. Por isso que hoje nós não temos, eu falo muito pela minha casa, os batistas. Não tem, cara, eu fico indignado. Será que essa indignação pode ser algo que vai surgir e no futuro eu vou tomar a frente? Não sei, quem sabe? Mas assim, não temos um programa da Igreja Batista, por exemplo, ou tem muitos programas evangélicos que a gente vê, né? Muita igreja neopentecostal. Tem os nossos irmãos da Igreja Maranata, tem os irmãos ali, amigos ali da Igreja Adventista, e tem muitos programas aleatórios neopentecostais. Mas não tem assim, fora, né, a Maranata, fora os adventistas, que eu me lembro agora, tinha um programa dos presbiterianos, né? Tinha, que o Hernandes Dias Lopes falava muito, eu acompanhava alguns, mas assim, de uma forma geral, não tem. Assembleia de Deus tinha, não sei se ainda tem, mas assim, pouco se usava-se a TV, e a TV aí ficou para o diabo tomar conta. E perdeu-se muito. Hoje tem muita igreja que está fazendo programas aí, pagando horários, né? Não é um programa, não é uma rede, né? Como algumas igrejas até têm. Mas assim, pouco se usa. Batista, então, não tem nenhum. Que eu me lembro agora, não tem. Pode ser que tenha algum programa em algum estado aí, mas nível nacional eu não vejo. Aqui no Rio não pega. Então, assim, pouco se usa. A internet é a mesma coisa. Precisamos usar os meios que Deus nos disponibiliza, que a tecnologia, né, que o mundo atual nos disponibiliza para que a gente possa semear a boa semente, pregar o evangelho de Jesus. Tem muita pessoa errada pregando coisa errada? Tem. Tem muita coisa suja, nojenta sendo ensinada? Tem. Mas isso não quer dizer que por causa dessas coisas, dessas pessoas que fazem errado, que a gente não vai fazer o que é certo. Eu já falei aqui do meu sonho, né? Um sonho maluco, né? De doido, mas que, cara, é sonhar. Até corrijo, né? Sonho maluco, doido, não. É um sonho. E Deus pode botar na prática. De nós termos um programa desta igreja numa rede a nível nacional. Proposta eu já recebi. Só que a gente não tem condição de pagar, né? São aí boletos de R$7.000 por mês. Não tem como. Mas assim, o valor não é impossível para uma igreja de grande porte, de médio porte talvez. Mas não temos como fazer. Mas quem sabe um dia a gente não faz um projeto piloto e faz um programa? Quem sabe? E aí a gente consegue patrocínio local, programas servem para isso. Qualquer programa de TV, ele acontece por causa dos patrocínios. É a padaria do irmão fulano, é o armazém do fulano, e aquilo ali, imagina, a nível nacional. Então, assim, mas são sonhos para que a gente possa pregar, e não só esse universo da TV, mas tem a internet, como eu já falei, livros, editoriais, a palavra escrita também, falada, visual. A gente precisa usar os recursos que nós temos para a pregação do evangelho. É o que eu falei. Você precisa aproveitar, você tem aproveitado os meios disponíveis de acesso que você tem. Se você tem facilidade de entregar um folheto, tem pessoas que têm esse dom, tem pessoas que têm o dom de falar, nem têm a objetividade, têm a capacidade. Qualquer local que você for, são oportunidades. Infelizmente, muitas pessoas, hoje em dia, elas serão como aqueles 3 primeiros tipos de solo, onde a semente vai ser plantada, mas não vai ser colhida, por conta de problemas, como o próprio texto ali, a gente não vai focar hoje nisso. Mas também sabemos que existem muitos corações em que essa semente, né, vai brotar, né, frutos vão sair dessas sementes, e elas brotarão, né, serão abundantes e serão para a glória de Deus. A gente sabe disso. Por isso que nós não podemos nos esquivar. Por isso que nós não podemos deixar de fazer. Não só com a nossa vida pessoal, nosso cotidiano, nosso testemunho diário, mas com os meios que Deus nos coloca à nossa disposição para a gente usar, seja ele tecnológico, seja ele via texto, seja ele pelas redes sociais, que também tem o tecnológico, seja no dia a dia, no trato do dia a dia, como eu dei o testemunho do pastor Abel, e assim vai. E o evangelho vai sendo pregado. Você acha que não foi impactado o chefe, o dono daquela empresa, com o testemunho do pastor Abel? E ele professa uma fé totalmente diferente pelo que o pastor Abel contou no testemunho. Mas aquilo ali marcou. Por exemplo, se ele já teve muitas experiências ruins com crentes, com cristãos, ele vai falar assim, poxa, existe uma diferença e não são todos. Ele já vai pensar 2 vezes antes de falar assim, todo crente é sem vergonha, todo pastor é safado, é ladrão. Porque tem pessoas que têm essa imagem por causa de um ou outro. Pastor Abel é pastor, é cristão,
crente em Jesus. Então, baseado na vida e no testemunho do pastor Abel, provavelmente esse chefe já não vai mais falar isso. Ele pode até falar, mas falar assim, com exceção daquele meu funcionário lá do trabalho. Por quê? Porque houve um impacto. E é isso que a gente não pode esquecer. Muitos crerão em Jesus Cristo, no nosso Senhor e Salvador, e serão perdoados da sua rebeldia natural, porque todo homem nasce naturalmente rebelde, distante de Deus, ou curado, aí, perdoado da sua rebelião proposital de pecados praticados contra o Senhor. Muitos serão alcançados, mas eles só serão alcançados se a semente for jogada, se a semente for colocada no local. Se você que me ouve hoje, ainda não recebeu a semente do Evangelho, não conseguiu ainda permitir que ela seja plantada aí na sua terra, né? No seu local de plantio, entenda, querido, querida que me ouve agora. Saiba que Deus, ele ama muito você. Ele entregou Jesus Cristo por você. Jesus, ele veio e pagou um preço de morte por amor a você. Ele morreu no seu favor. E o motivo para essa morte de Jesus, o motivo para essa entrega de Jesus, foi exatamente reconciliar você com Deus. Trazer você de volta para perto dele. Essa é a semente. Receba ele num solo fértil. Permita que ele se estabeleça na sua vida. Que ele mude a sua vida. O que acontece comigo, com os irmãos da Igreja Batista Nova Esperança, com o pastor Abel, não é privilégio só nosso. Não é algo, vocês são santos. Não, não somos pecadores. Se você conviver com a gente, viver com a gente diariamente 24 horas, você vai ver que é cheio de erro, cheio de pecado. Mas a diferença é que nós estamos num processo. Nós entendemos o erro. Nós reconhecemos que somos errados. Nós caminhamos constantemente em direção a Jesus Cristo. Tentamos passar essa informação adiante. Essa é a grande diferença. Um dia a semente foi plantada na nossa terra. E ela, para alguns, pode ter demorado um tempo para brotar, para crescer, para frutificar. Mas está num processo de crescimento. E tem dado frutos na medida do possível. Isso que você vê hoje aqui, alguns que testemunham e falam, poxa, eu já fui abençoado por essa igreja, já fui abençoado pelo fulano aí dessa igreja, Deus já falou comigo através do irmão ciclano. São frutos de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás numa terra que brotou. E nós estamos aqui fazendo novamente isso. Eu estou agora aqui como um semeador. Eu estou jogando as sementes. Está caindo em várias terras. Será que vai ficar como nos 3 primeiros exemplos de solos ou no 4º, no qual brotou e foi além da expectativa? O meu desejo é que seja nesse 4º, que tenha caído num solo fértil, num solo bem preparado, e que a expectativa, né, de brotar, né, de crescer, de multiplicar, seja 100 vezes mais daquilo que eu esperava. Que você seja essa terra fértil em que o Evangelho de Jesus Cristo ele seja plantado, seja regado, cresça, brote, né, frutifique e abençoe outras vidas. Porque é isso que Jesus chama para você, porque está próximo do dia da volta dele. Se ele não voltar antes de você partir para a eternidade. Mas independente de você partir para a eternidade, porque a nossa vida é um sopro, passa muito rápido. Jesus vai voltar a qualquer momento, não sabemos quando, mas ele pode voltar depois de nós passarmos para a eternidade. Você vai colocar à prova isso? Tipo assim, vou deixar para o dia de amanhã, deixa para lá, depois eu vejo isso, deixa eu ficar mais velho. E se você não tiver tempo? Então hoje, reconcilie-se com Deus, volte-se para o Senhor, e Ele tem o prazer de te dar o prêmio, né? De te dar a bênção, de te dar a graça, o presente da vida eterna, que já começa agora, até o dia que Ele te chamar para a eternidade, e ali continua na presença dEle, como muitos já estão lá com Ele. Então, aproveite que o nosso país, né, que é muito conhecido, né, que pela terra que se plantando, né, tudo dá, que possa brotar no nosso país, no teu coração, essa fé, o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo,
que é o que Deus quer fazer. Ele quer se reconciliar novamente com você. Reconcilie-se novamente com Ele. Volte-se para Ele. Você tem essa oportunidade hoje em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos aí, vamos orar. Coloque a sua vida diante do Senhor. Tem aí pedidos de irmãos que pensam, né, que estão pensando, né, nos seus pedidos, né, muitas pessoas que têm nos acompanhado, de repente pedidos estão sendo colocados aqui depois desse vídeo, né, ser produzido, né, aparecer no YouTube, né, de repente o pessoal está vendo aqui depois do dia de hoje, um mês depois, um ano depois, e está colocando seus pedidos aí. Então, ore uns pelos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele nos dá, e você tem essa oportunidade de se reconciliar com Deus. Vamos orar? Coloque sua vida diante do Senhor e vamos colocar as nossas súplicas, os nossos desejos mais íntimos diante do Pai. Você tem essa oportunidade agora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder orar ao Senhor e de poder plantar essa boa semente. Muito obrigado, Deus, porque quando a gente olha o nosso Brasil, ficamos tristes por causa da corrupção. É a imagem aí que a gente usou, né, de um semeador plantando na terra do Brasil, as caravelas chegando, o índio, né, que era um morador local naquela época, dono dessa terra desde aquela época. Senhor, nós sabemos que o nosso país ele poderia ser melhor, mas infelizmente a corrupção, infelizmente o jeitinho horrível, né, espiritualmente falando, né, terrível, satânico brasileiro, de tentar se dar bem em tudo, a prostituição, a cultura totalmente transgressora dos teus mandamentos, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país. Muitos agora estão nos ouvindo, estão aí com a sua terra, né, disponibilizada, mas muitas vezes não sabe regar, não sabe muitas vezes aprontar essa terra para a tua semente. Mas fica aqui o nosso pedido, Deus, que a tua semente, a semente do teu evangelho, da salvação que é em Jesus Cristo, que o Senhor veio para reconciliar o homem com Deus, que o Senhor veio para atraí-los novamente para o Senhor, para colocar, né, cravar no coração de cada um deles a tua palavra e anunciar que a tua volta está próxima, que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados, porque todos nós pecamos e estamos separados da tua graça, da tua presença. Sabemos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabemos que os nossos pecados, por mais que eles sejam vermelhos como sangue, eles podem se tornar brancos como a neve. Se confessarmos os nossos pecados, eles se tornarão, né, purificados diante da tua presença, do teu perdão. Então, Senhor, que esse evangelho seja plantado no coração desse e dessa que nos ouve agora. Aquele que está afastado possa voltar, aquele que nunca te conheceu possa te conhecer, que o teu Espírito Santo possa confirmar, possa completar aquilo que eu não consegui falar no coração de cada um. E que essa terra, Deus, que o nosso Brasil não seja mais conhecido pelo jeitinho brasileiro, pela prostituição, pelo sexo, pela prostituição, pela violência, mas seja conhecido pela a terra que brota, que é boa de cultivar, que espiritualmente falando produz frutos de paz, de bondade, de alegria, de espiritualidade na tua presença. Uma terra que brota frutos do Espírito Santo em cada vida, em cada líder, em cada deputado, em cada governante. Esse ano será um ano complicado, um ano de eleições. Senhor, que o Senhor possa colocar pessoas que temam ao Senhor, pessoas que tenham um compromisso com a honestidade, pessoas que tenham um compromisso com as coisas, com o trato, com o carinho, né, o desejo de ajudar pessoas. Não deixa, Deus, que corruptos tomem o nosso legislativo, o nosso executivo e nem o judiciário, Senhor. Que o Senhor possa fazer uma limpa nesse país e que o Senhor possa entrar no coração desse e dessa que nos ouve agora, fazer morada e que a semente, boa semente que seja plantada, possa brotar, frutificar e possa crescer na tua presença. Muito obrigado, Deus, por tudo que vimos e ouvimos nessa noite. Agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Queridos,
Deus te abençoe. Obrigado aí por esse tempo aí, essa 1 hora que nós estivemos juntos. Que o Senhor continue a falar ao teu coração. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Pessoal aí da igreja, aí, obrigado pela presença, amigos, visitantes, pessoal aí que vai ver esse vídeo depois, né? Que Deus continue falando ao teu coração. Nos acompanhe pelas redes sociais, você sabe aí, ó. Já colocamos muito aí os dados da igreja, né? Mas não custa nada colocar aqui pequenininho aí passando para vocês, no qual você vai se inscrever no canal do YouTube, né? Vai compartilhar, curtir, comentar e vai nos acompanhar. Então fica aí o nosso convite sempre para você nos acompanhar aí durante aí a semana, nos cultos, e domingo aí, né, no nosso culto aí presencial e online que fica aí, que começa a partir das 18 horas, tá bom? Obrigado pela presença, que Deus continue te abençoando, fique na paz e ó, tchau. Para o ferido, como árvore cortada, marcado pela dor. E ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, esperança pra você.